Então nós vamos continuar no Salmo 119, estamos no versículo 120 para terminar a 15ª estrofe, não é isso? 15ª, né? Para a gente entrar na 16ª. O meu corpo se arrepiou com temor de ti e temi os teus juízos. Por que nós devemos temer? Nós já falamos muito sobre o temor, né? Já falamos qual a importância do temor, o que é o temor. Vamos focar aqui agora, por que nós devemos temer? Alguém tem uma ideia? Por que deve existir temor no nosso coração para com Deus? Vocês falam tão baixinho. Porque Ele é o princípio de tudo. Carol falou o quê, Carol? Para nos proteger. Alguém tem mais uma ideia? Você pensa assim, pode ser tantas coisas, né? O que ela quer ouvir? Olha só, quando nós estamos diante de Deus, deve haver na nossa mente a consciência que nós estamos diante de alguém que é santo, que é justo, que é perfeito. Então, só de pensar isso, deve existir no nosso coração um temor, um tremor muito grande. Eu não estou na presença de alguém comum. Não é? Se nós vamos a um supermercado, estamos diante de pessoas normais, nós nos comportamos de uma forma. Mas se nós estamos em um ambiente que há uma autoridade, por exemplo, ninguém se comportaria completamente à vontade se estivesse diante de um rei, por exemplo, de uma alta autoridade no mundo. Essa pessoa iria pensar na sua forma de agir. Se nós sentássemos agora para comer com alguém muito importante, com alguém muito educado, que a pessoa tem protocolos, você iria comer à vontade como você estivesse comendo na sua casa? Você ia pensar, como é que eu vou servir? Qual a quantidade? O que eu vou pegar primeiro? A mesa tem muita coisa, você fala, o que eu me sirvo primeiro? Que talher que eu uso agora? Não é assim? A gente não estaria cheia de cuidados? Então, é isso que nós temos que pensar. Porque nós não estamos diante de uma pessoa qualquer, né? Deus, quando nos ensina a tratá-lo, e Ele nos ensina a partir de um princípio muito interessante. Ele primeiro dá o seu exemplo, como Ele nos trata, não é? Olha só, tudo que está escrito com respeito aos mandamentos, se essas ordenanças se cumpriram na pessoa de Jesus, no tempo que Ele esteve na terra, Ele cumpriu tudo que Deus pediu. Então, Ele mostrou que é possível. Ele mostrou que se nós buscarmos o Espírito Santo, tivermos sintonia com Ele, nós conseguimos cumprir a sua vontade, a sua palavra, né? Claro que não temos justiça própria para isso, mas nos apoiando na justiça de Jesus, nós conseguimos. E aí Ele deu o exemplo, por exemplo, né? Ele deu o exemplo, por exemplo, quando Ele fala, tratem as pessoas como vocês gostariam de ser tratados. Ele mostrou como é que a gente tem que tratar as pessoas. Ele não só pediu, Ele mostrou, não é? Ele foi lá e é assim que se trata uma pessoa que perdeu um ente querido, né? Ele foi no cortejo fúnebre do filho da viúva, né? E a viúva estava chorando. Jesus se compadeceu daquela viúva. Ele sentiu a dor daquela mulher. Então, eu aprendo que quando eu vou a um sepultamento, há pessoas ali que estão no sofrimento. Então, eu preciso me compadecer com elas. De que forma que eu posso ajudá-las? Não é? Jesus mostrou como é que se comporta com as pessoas que são rejeitadas, com as pessoas doentes, como é que se comporta com os seus discípulos, com aqueles que querem aprender. Ele deu o exemplo. E aí ele pediu, né? Olha, é assim que vocês têm que fazer. Com a bacia, com água lá, lavando os pés dos discípulos, nada foi mais claro do que aquilo. Se eu, como Senhor, lavei os pés de vocês, o que vocês têm que fazer agora? Não tem nada mais prático do que aquela atitude de Jesus. Mas tudo que Ele fez também era uma forma de nos ensinar como é que nós deveríamos tratá-lo.
Se eu não trato vocês como qualquer um, ou seja, Deus nos dá um tratamento super especial, não é? Ele nos chama pelo nosso nome, está lá escrito. Imagina, hoje nós temos um número de 8 bilhões de pessoas na face da Terra. Mas quantas pessoas já existiram? Qual o número de seres humanos Deus vai fechar a conta? Do passado, do presente e do futuro. E mesmo assim, Ele trata cada pessoa pelo seu nome. A palavra é pregada e Ele personaliza essa palavra para cada pessoa. Ele individualiza o tratamento. Ele mantém um relacionamento íntimo, pessoal com cada pessoa. E Ele não transfere isso para ninguém. Ele tem. Imagina. Ele nos tratou com tanta dignidade que Ele nos deu o seu Espírito. Não é? Olha só. Hein? Coisa mais importante, né, para a gente pensar em individualidade, em tratamento VIP, né? Antes de dar o Espírito Santo, Ele deu o seu Filho. Deus, imagina, tinha um único Filho e Ele deu o seu Filho. Então, olha só, todas essas formas de tratamento de Deus para conosco, Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Ele promete ouvir as nossas orações a qualquer momento. Ele promete estar conosco em todas as nossas dificuldades. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Claro que essa passagem vem depois do que Ele diz lá, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, né? Então, é assim que Ele nos trata. Mas Ele também não quer ser tratado de qualquer forma. Ele não quer que a gente o trate como nós tratamos as pessoas, como nós tratamos o nosso marido, como nós tratamos a nossa amiga. Ele quer um tratamento especial. Ele quer estar em primeiro lugar na nossa vida. Então, o temor nos posiciona dessa forma. Você passa a perceber quem é Deus. Então, que lugar que Ele deve ocupar na minha vida? Como eu devo tratá-lo? Como eu devo me dirigir a Ele? Como eu entro na presença dEle em oração? Como eu devo me comportar quando eu acordo? Quando eu vou me deitar? Como eu me comporto diante do que Ele diz na palavra que aprecia e do que Ele diz que não aprecia? Porque se eu quero agradar uma pessoa, eu vou fazer o que ela gosta. Eu não vou, por exemplo, se eu vou receber você e eu sei que você não come dobradinha, não gosta desse prato, eu não vou fazer esse prato, eu sei que você não gosta. Agora, se eu quero me agradar e eu gosto de dobradinha, aí eu faço pra mim. Aí tipo assim, não me importa o que você gosta, não importa se isso aqui não te apetece. Eu gosto. E muitas vezes é assim que nós agimos com Deus, não é? Nós fazemos aquilo que nós gostamos. Nós fazemos aquilo que nós achamos que deve ser feito, mas não o que Ele gosta. Então, temor é entender quem Deus é, o que Ele fez por nós, que não foi pouco, como Ele nos trata. Então, como é que eu devo me comportar diante dessa pessoa, deste ser que é tão especial na minha vida? Temor é isso. E o salmista fala, né, que quando ele pensa em Deus, porque aqui ele está, o Salmo 119 é um salmo de envolvimento com Deus, uma intimidade que essa pessoa, que o salmista está vivendo com Deus. Então, naquele momento ele pensa e fala, né, só de lembrar do Senhor, só de pensar no Senhor, na tua palavra, o meu corpo se arrepia. Olha isso. O temor é tanto que causa um impacto no seu corpo físico. Aqui é a alma que tem um sentimento, que tem uma percepção de realidade espiritual, e isso traz uma reação no seu corpo físico. É tão verdade tudo que ele vive com Deus que o seu corpo sente. Às vezes nós falamos que temos temor, nós falamos que temos fé, que temos confiança, mas isso não causa nenhum impacto
impacto na nossa vida. Nós falamos que amamos a palavra, mas isso não se evidencializa. Aqui você vê a manifestação do amor, do temor, da devoção do salmista até no seu corpo. Ele se arrepia. Quando é que a gente se arrepia de alguma coisa, gente? Quando é que vocês se arrepiam de alguma coisa? Fala aí. Normalmente quando nós sentimos uma emoção, quando nós ouvimos alguma coisa muito forte, quando nós vemos algo, né, que nos causa impacto, vem um arrepio no corpo. Então, era verdadeira a declaração do salmista. Era verdadeira. Não era uma criação da sua mente, não era um discurso para impressionar as pessoas. E aí eu me lembro daquela passagem que Jesus disse, né, daquele acontecimento lá no encontro de Jesus com a mulher samaritana, e ele ensina para aquela mulher que a verdadeira adoração a Deus, ela acontece em espírito e em verdade. Já pensou? Nem sempre nós adoramos a Deus em espírito e em verdade. Muitas vezes nós estamos na reunião, estamos até orando, ouvindo a palavra, mas a nossa mente não está totalmente ali, nós não estamos com tanta vontade de estar ali. Muitas vezes nós fazemos a nossa leitura matinal da palavra, a nossa oração, mas não é assim tão em espírito e em verdade como deveria ser. A nossa busca a Deus, a nossa oração deve ser acompanhada de sentimento. Ela é um fruto do espírito, do intelecto, um fruto do nosso sentimento, que é a nossa alma, e deve evoluir para algo que é feito no corpo. Nós falamos, né? Nós nos posicionamos diante de Deus. A oração envolve espírito, alma e corpo. Lembra disso? Então, aqui você vê o salmista envolvido com Deus com todas as partes do seu ser. Então, essa deve ser deve ser o nosso ideal também. É assim que nós temos que nos comportar diante de Deus, é assim que nós temos que estar diante dele, né? Porque quando nós pensamos quem ele é, por exemplo, agora ao ouvir quem Deus é para a gente se arrepiar, por exemplo. Não é uma pessoa comum. É para causar calafrios, arrepios, não é? Porque, olha a grandeza dele, olha a santidade dele. E aqui, nós não estamos pensando numa autoridade comum. Quando eu penso que eu devo ter temor porque eu estou diante de uma autoridade, eu não estou diante de uma autoridade comum. Eu estou diante da autoridade que tem o poder de me conduzir ao céu ou de me condenar ao inferno, de decidir completamente o futuro da minha alma. Então, Deus é essa verdadeira autoridade. Só de você pensar que na mão de Deus está o controle da sua vida, às vezes nós temos o temor no lugar errado. Nós temos temor, mas temor aos homens. Temos temor, o que pode acontecer no futuro. Nós temos muitas vezes temores, mas temores errados, temores que nós não deveríamos ter. Nós temos que mudar o temor e colocar o temor no lugar certo. Nós temos que olhar para a nossa vida e pensar, será que eu estou temendo realmente a Deus ou eu estou temendo homens? Eu estou temendo circunstâncias? Ou estou temendo perseguições? Porque haverá sempre algum temor no nosso coração. Porque quando nós olhamos para a nossa fragilidade, quando nós olhamos para a incerteza do futuro, quando nós olhamos para tudo que nos cerca, vai vir o temor. Mas esse temor deve ser na pessoa de Deus. Temor por Ele. Ele é a autoridade sobre a minha vida. A Ele eu devo temer. E o temor, no lugar certo, vai me levar a ter atitudes certas. Eu vou obedecê-lo. Eu vou respeitá-lo, reverenciá-lo. Eu vou seguir exatamente o conselho que Ele me der naquele dia. Eu vou viver um dia de cada vez, seguindo a instrução dEle. Isso me posiciona e me faz ver que o temor está no lugar certo. Quem tem, revela o seu amor.
Quem teme revela realmente se ama a Deus. Nós já ouvimos falar várias vezes, eu já falei aqui, vocês também já falaram, nós já escrevemos, nós já cantamos isso, que o temor se revela no amor e que a maneira de Deus entender o nosso amor, a linguagem de amor de Deus é o quê? Obediência. Obediência. Bom, é assim que ele entende amor. Não é falando, cantando, não. Amor para ele. Jesus disse lá, você pode ler nos livros, os capítulos de João, né? A partir do capítulo 14 para frente, você vai ver Jesus falando muito sobre obediência, especialmente no capítulo 15. Então, se vocês me amam, vocês vão guardar a minha palavra. Simples assim. Porque os discípulos estavam todos pesarosos com a partida de Jesus. Ele tinha falado acerca da sua morte, ele tinha falado que ia voltar para o Pai. Então, ao invés de estarem tristes, eu quero que vocês se apeguem à minha palavra e obedeçam o que eu ensinei. Só isso. Se vocês fizerem isso, está tudo certo entre nós. Mas se vocês não fizerem isso... E as pessoas se ofendem quando nós falamos em obediência e elas acham assim, não, mas nós estamos na época da graça. Essa obediência, assim, é para a época da lei. Na lei está escrito lá as bênçãos decorrentes da obediência, as bênçãos decorrentes da desobediência. Isso aí é da lei. Não, a graça não. A graça não anula a obediência. Mesmo que a nossa obediência não seja perfeita, porque nós somos imperfeitos, mas a graça não anula isso. Porque se anulasse, o Novo Testamento não teria a palavra obediência. E tem. Então a obediência é o início e o fim. A obediência é a prova. Né? E nós obedecemos por quê? Porque nós tememos. Só obedece quem teme. Se a pessoa não teme, ela não obedece. Por que nós freamos diante do radar? Por quê? Porque nós temos medo de chegar uma multa, de pegar pontos na carteira. Tira o efeito multa. O que vai acontecer? O radar pode estar no mesmo lugar, mas tira a punição. Será que as pessoas obedientes vão passar ali, né? As pessoas vão ser realmente obedientes e passar ali naquela velocidade? Não, ninguém. Ninguém vai passar na velocidade, todo mundo vai fazer como acha que tem que ser. Bom, eu hoje estou com pressa, eu vou passar 120. Bom, eu estou com fome, eu vou passar 180. E por aí vai. Ah, porque eu tenho que chegar na minha consulta. Pronto, eu vou passar, e a velocidade está marcando 50. E cada um vai passar na velocidade que julga ser boa para si. Então, a obediência mostra também o meu temor. Né? Olha só como tudo está ligado. Amor, obediência, temor. Né? Quem teme quer agradar. Vamos para o 121. Né? Fiz juízo e justiça, não me entregues aos meus opressores. Se nós fôssemos, de repente, traduzir, né, de uma forma livre esse versículo, nós poderíamos entender assim: Senhor, eu vivi uma vida justa e correta. Então, não me abandone, não me esqueça, não me despreze. Né? Essa oração do salmista, que é um pouco parecida com a oração de um certo rei. Qual? Qual rei? Ezequias. Lembra quando o profeta chegou e falou que Ezequias iria morrer? Olha, põe em ordem a tua casa porque você vai morrer. Ele se voltou para a parede e orou: Senhor, lembra-te de mim. Eu tenho andado em justiça diante do Senhor, tenho andado em obediência diante do Senhor. Né? Aí você fala assim: então nós somos abençoados pelos nossos méritos? Então eu posso chegar diante de Deus e justificar a minha presença ali e o que eu quero, os meus pedidos, de acordo com a minha vida, com as minhas obras? Eu não creio que é isso que o texto está querendo dizer. Eu penso que essa oração, esse tipo de argumento se valida pelo relacionamento. Então, se lembra que eu tenho andado contigo, que nós somos amigos. É isso que o texto está querendo dizer. Se lembra que nós temos uma aliança.
Eu entendo mais por esse lado, não sei se vocês percebem isso. Porque se nós chegarmos diante de Deus para tentar validar a nossa resposta, o que nós queremos, mediante o que nós fazemos, aí é assim, olha aqui a minha justiça, só que Isaías fala que a nossa justiça é um trapo de imundícia. Aí você chega, Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, não é? E Deus vai olhar do alto da sua grandeza, perfeição e santidade. Não vou te abençoar por causa disso. Eu vou te abençoar por causa da sua fé. É a fé que nos torna justificados diante de Deus. A fé que nos faz ter um relacionamento com Ele de dia após dia. É a fé que nos faz caminhar em aliança, em intimidade com Ele. Você vê que quando lá em Hebreus 11, a menção dos heróis da fé não é uma referência só a atos de coragem. Porque fala de atos de coragem, mas vem o quê? Pela fé antes. Pela fé, Abraão andou com Deus, deixou a terra dele. Então não é porque ele deixou a terra dele, mas porque ele fez aquilo como um ato de fé, de obediência. As coisas são muito parecidas, mas a gente tem que ter discernimento. Porque senão a gente se equivoca e faz tudo errado, né? E aí nós chegamos diante de Deus e começamos a apresentar coisas assim que não vão nos justificar, não vão nos validar aos olhos dele, né? Então aqui eu entendo esse versículo, pensando numa tradução livre, é isso, Senhor, se lembra que nós temos uma intimidade. O Senhor é o meu Pai, eu sou teu filho, né? Olha como muda completamente. Muda, né? A maneira de falar. Se você quer se validar pelas suas obras, você fica arrogante. Se você sabe que você não tem méritos, mas você tem um relacionamento, você é próximo. Senhor, eu tenho caminhado contigo. Eu sou falho, eu sou pecador, o Senhor me conhece, né? Porque aqui, gente, olha só. Se nós formos pensar verticalmente, ninguém aqui é inocente. Ninguém merece nada de Deus. Vamos pensar do ponto de vista da justiça de Deus, né? Para satisfazer uma justiça que é perfeita. Do ponto de vista humano, ninguém é justo, não é? Então, como eu posso chegar diante dele e pensar que eu mereço alguma coisa? Se nós formos pedir para Deus o que nós merecemos, o que nós vamos receber? Senhor, me dá o que eu mereço. Você tem coragem de fazer essa oração? Não. Quem tem? Eu não tenho. Porque o que eu mereço? O que nós merecemos? Inferno, condenação. Verticalmente, nós todos somos injustos para com Deus, né? Nós, de repente, podemos não falhar em quem está próximo ali. Horizontalmente, nós podemos trazer os nossos relacionamentos, né, mais ou menos corretos. Mas aos olhos de Deus, é como o versículo anterior aqui, é de arrepiar quando você pensa, né? Assim, eu falhei, eu falho e eu falharei. Diante dos teus mandamentos, eu sei que vou errar, eu sei que vou pecar. Então, eu não posso me garantir pela minha conduta, pela minha justiça. Mas eu posso estar diante do Senhor por causa da minha fé. A fé em Jesus torna tudo diferente, né? Então, o rei Ezequias, quando fez essa oração, quando ele usou esse argumento, ele foi ouvido. E o profeta voltou e falou o quê com ele? Olha, o Senhor ouviu a tua oração e te concedeu mais anos de vida. Ele teve mais 15 anos de vida, não foi? Olha só. Então, não é pelo que nós fazemos em si. É claro que uma fé genuína tem obras, né? A gente vai... quando nós temos temor, nós vamos sempre buscar andar em justiça, correto, em retidão diante de Deus, diante das pessoas. Mas eu não vou ser atendida mediante as minhas obras, né?
A nossa devoção, ela tem imperfeição, mas o nosso relacionamento pela fé, ele nos protege. Ele nos concede privilégios que quem não tem relacionamento não tem direito, não é? Você não percebe a forma diferente como Deus trata Israel? Por quê? Quantas nações existem no mundo? E desde que o mundo é mundo, povos se ajuntaram e se tornaram reinos, impérios, nações. Mas desde que Deus escolheu Abraão e fez de Abraão seu povo, Deus tem vindo demonstrando o seu amor num tratamento diferenciado, não é? Ainda que Israel falhe, porque olha quantas falhas, olha quantos erros, quantos pecados, mas ainda assim Deus tem um cuidado com aquele lugar, com aquele povo, com aquela nação. Então, olha como Deus se preserva dentro de uma aliança, olha como Ele se posiciona no tratamento conosco, né? E aí ele fala de opressores, né? O final do versículo aqui fala de não ser entregue aos seus opressores. E o 122 vai falar também a mesma coisa. E eu vou comentar aqui. Nós temos no mundo adversários. Não devemos ter porque nós nos levantamos contra essas pessoas, mas porque elas se levantam contra nós. Como nós somos luz e elas são trevas, elas vão nos atacar. Então, no mundo nós vamos ter adversários, não porque nós queremos, não porque nós procedemos mal, não deve ser por causa de uma conduta ruim. Mas o nosso maior adversário não é o ser humano. O nosso verdadeiro adversário é o diabo. Então, há alguém que deseja sempre nos oprimir, nos destruir, nos causar dano. E quando nós recorremos a Deus, a nossa busca deve ser principalmente por livramento com respeito ao nosso adversário. Então, nós precisamos nos posicionar no mundo espiritual e lutar verdadeiramente contra os nossos adversários. Porque muitas vezes nós lutamos lutas erradas e escolhemos adversários errados. Paulo fala, olha, a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. Naquela altura, o Império Romano matava cristãos. Os imperadores, os governadores, os procuradores de Roma eram extremamente cruéis. As pessoas perseguiam os cristãos. E Paulo fala, a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra ser humano. A nossa luta é contra o mal, contra o diabo. Então, quando fala, não me entregue nas mãos dos meus inimigos, na mão dos meus adversários, dos meus opressores, imagina que há um mal que opera nesse mundo, que o diabo usa pessoas, mas o diabo vai querer se passar por bonzinho e vai querer que a gente tenha mágoa, raiva das pessoas. Ele se esconde por detrás de pessoas e de situações e ele nos faz enxergar seres humanos para que nós venhamos ter raiva das pessoas, para que nosso coração se suje com respeito às pessoas. Mas quem está por detrás daquela situação é o mal. Então a gente tem que sempre ter esse cuidado. Se o seu marido falhou, não fica com raiva do seu marido. Imagina que por detrás daquela situação tem um mal que instiga o pecado. Tem uma natureza humana. Então nós temos que nos posicionar na batalha e enxergar contra o que eu tenho que lutar. Porque senão a gente começa a lutar uma luta que não é nossa, nós vamos ser injustas, nós vamos cometer terríveis erros, porque a gente vai querer retribuir e nós vamos nos vingar de situações que não foram causadas por aquelas pessoas, foram causadas por demônios, né? E o 122 fala, fica por fiador do teu servo para o bem, não deixes que os soberbos me oprimam. Gente, que palavra fantástica, fica por fiador do teu servo. Olha que coragem, né, que o salmista teve de dizer isso. Senhor, me prometa que vai me guardar.
que vai me conduzir em segurança. Me intrometa que vai me fazer o bem. Fica por fiador, é isso. Quando você pede um fiador, você está pedindo o quê? Uma garantia que aquilo vai se cumprir. Que a palavra que foi dada, ela vai realmente ser respeitada. Então o salmista está pedindo, Senhor, o Senhor é o meu fiador. Essa palavra está aqui, eu tenho a palavra do Senhor, eu tenho um banquete de promessas. Mas o Senhor é o fiador, que essa palavra vai se cumprir. Tem que ter coragem para falar isso, né? Mas o que eu acho interessante é que o Senhor Jesus se colocou como nosso fiador. Ele é o fiador. E Hebreus fala isso. Eu até me lembrei do versículo, coloquei ele aqui, né? Que é Hebreus 7:22. De tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador. Ou seja, no passado existia uma aliança que era selada, ratificada com o sangue dos animais, e agora na nova aliança nós temos um fiador que selou a aliança com o seu próprio sangue. Então, a nossa aliança é muito maior do que a aliança que foi feita no passado. Eu gosto demais da carta aos Hebreus porque ela faz uma relação perfeita do Antigo Testamento com o Novo. Eu penso que Hebreus foi escrito por Paulo porque Paulo tinha esse conhecimento muito profundo da lei. Porque você entende a lei na visão do Novo Testamento. Você coloca, é como se você tivesse, quando você lê o Antigo Testamento, você está lendo sem os óculos. Você está lendo sem Jesus. Você está lendo sem o sangue dele. Então você tem um entendimento. Mas quando você vai para o Novo Testamento, que você tem Jesus, você coloca a lente, você começa a ler com o sangue dele, com ele como fiador. E mais, além do sangue de Jesus, nós temos um outro selo, uma outra garantia, que é o Espírito Santo, que foi dado como penhor da nossa salvação. Ele não só prometeu que vai nos conduzir em segurança para a eternidade com ele, para o mesmo lugar onde ele está, imagina, né? Eu tenho ali palavras maravilhosas, como disse Paulo, inefáveis, né? Promessas muito especiais de que existe um reino de justiça, de paz, um reino perfeito, um reino eterno, com leis maravilhosas, com um Deus que é a própria luz. Esse lugar não tem luz, não precisa de luz porque ele é a própria luz. Eu tenho todas essas promessas. E aí, eu leio essas promessas, mas que garantia que eu tenho que essas palavras vão se cumprir? É isso que o salmista está falando. Eu tenho essa palavra, mas que garantia eu tenho que vai se cumprir? Então, Senhor, fica como fiador dessas palavras. Fica como fiador que o Senhor vai cumprir isso para comigo, né? Então, em Jesus, nós temos a garantia que tudo que foi prometido vai se cumprir. Imagina isso. Não teria nada maior, Deus não tinha nada maior para empenhar como garantia. Ele empenhou a si mesmo, o seu Espírito. Já pensou? Não é forte isso? Eu garanto que vou cumprir a minha palavra. É como o sacrifício que foi feito por Abraão, né? Quando ele colocou os animais ali, ele passou, os animais foram divididos ao meio. Abraão passou, porque era essa forma, o pacto era feito dessa forma. A prova que eu vou cumprir, que é um juramento, que eu vou cumprir o que eu estou falando, eu vou passar no meio desses animais. Uma parte está de cá, outra parte está de lá, e eu passo no meio. Abraão passou no meio dos animais. E Deus também passou. Imagina isso, né? Em outras palavras, Abraão estava empenhando o seu juramento. Se eu não cumprir a minha palavra, o Senhor pode me partir ao meio. Mas Deus também estava dando a sua palavra. Se eu não cumprir o meu juramento,
você também pode me rasgar ao meio, você pode me partir, você pode me riscar da sua vida. Gente, Deus não precisava fazer isso. Ele não precisava. Imagina, nós estamos servindo um Deus que faz coisas. Ele é muito humilde, porque ele não precisava se submeter a isso, se sujeitar a isso. Como ele desce e tem um relacionamento assim com Abraão. Abraão era um homem, como eu e você. E Deus, olha quem ele é. Olha, sabe que diferença? Então, nós temos um acusador e ele fica diante de Deus o tempo todo nos acusando. Mas Deus ele providenciou um advogado. Que se nós temos um acusador que está ali mostrando que nós não temos direito, que nós não temos condições, que nós somos falhos, nós temos de um outro lado a garantia que nós temos um advogado que subiu aos céus com um corpo como o nosso. Imagina, Jesus subiu como um homem, mas ele é Deus como um corpo. Ele subiu com o seu sangue para propiciação. E todas as vezes que nós pecamos, João fala, nós temos um advogado. Nós não precisamos nos desesperar. Nós podemos chegar diante desse advogado, nós podemos apresentar a ele a nossa oração, o nosso arrependimento, e ele aplica esse sangue, e ele cancela todas as dívidas, e aquele acusador não tem mais direito de te condenar, de te acusar, de te lançar no inferno. O sangue de Jesus tirou esse poder do diabo. Sem o sangue, o diabo estava livre para fazer o que quisesse conosco. Já pensou? Já pensou? Não sei se foi um filme ou se foi um testemunho que eu assisti, né? Que os demônios falavam assim: deixa a gente livre pelo menos um minuto. Um minuto, eu queria ficar livre pelo menos um minuto. Olha só, o diabo realmente é um cãozinho na coleira de Deus, porque ele não... mesmo sendo diabo, mesmo sendo um ser sinistro, ele não tem liberdade de fazer o que ele quer fazer. Já pensou? E a gente vê claramente isso no livro de Jó. Ele só fez e foi até onde Deus permitiu que ele fosse. E fizesse o que Deus permitisse. Olha, isso aqui eu permito, não mais do que isso, né? Então, é tão maravilhoso você pensar que Deus se interpõe entre você e o mal. Você não está sozinho, você tem uma proteção, né? Então, é essa a oração que esse salmista, né, esse servo pede. Fica por fiador. Há um mal, há um adversário, há alguém que é muito sinistro, que é muito perverso. Nós não conseguimos mensurar a maldade que há no diabo. Que se não fosse Deus, se não fosse Ele se interpor entre nós e o diabo, o que seria de nós, né? O que seria da nossa alma? Os meus olhos desfaleceram pela tua salvação e pela promessa da tua justiça. O salmista, nós já sabemos que é alguém que sofre muito. Ele não é alguém que... Ele tem muita fé, ele é fiel, ele tem temor, mas nem por isso ele é um homem livre de sofrimento. E ele sofre tanto que ele mostra aqui, ele consegue expressar um pouco da tristeza dele, um pouco do seu momento de dor. Olha como ele fala: os meus olhos desfaleceram pela salvação. Aqui nós podemos entender a salvação como um livramento de uma circunstância ou uma salvação como a salvação da alma. Aquele desejo pela salvação, pelo livramento, pela intervenção de Deus é tão grande que os seus olhos estão ali. Talvez ele estava fazendo vigílias, ele estava em jejum, ele estava fraco. Quando nós passamos por um processo de dor, quanto tempo que eu tenho aqui? Quando nós passamos por um processo difícil, por um momento de dor,
normalmente nós buscamos um certo consolo, um certo alívio, né? Porque o ser humano precisa disso. Só que nós somos tão falhos como consoladores. E você percebe claramente isso na história de Jó, né? Voltando a Jó de novo. Jó caiu naquele sofrimento, mas ele não sabia o que estava acontecendo. Como nós sofremos, não sei, hoje você pode estar passando por um processo de dor muito grande, né? de perda, um problema de saúde, um problema na família. Você não sabe por que está sofrendo, como Jó não sabia. Por que eu passo por isso? Por que eu perdi? Por que todos os meus filhos morreram? Você vê que ele até atribui a Deus a culpa, né? A responsabilidade. Mas não era Deus, era o diabo. Então nós também não sabemos por que é que nós sofremos. E quando nós queremos consolar as pessoas, baseado nas nossas opiniões, nós falhamos. Quando aqueles consoladores vieram, os amigos vieram, eles até tinham boa intenção, vamos lá ajudar Jó, né? Vamos dar uma palavra para Jó. Mas eles falharam tanto no consolo, né? Assim como nós falhamos, porque muitas vezes quando nós vemos uma pessoa sofrer, na nossa teologia, porque cada um tem a sua teologia, a sua forma de entender Deus, na teologia individual de cada um, se cria assim, a pessoa, imagina, essa pessoa está sofrendo por causa disso, não é? Como aqueles amigos. Jó, você está sofrendo porque você fez isso, porque você fez aquilo. Olha, o nosso papel era só consolar. Só consolar. Quando nós estamos diante de uma pessoa que enfrenta um momento de dor, nós não temos que ficar ali com o dedo. Você fez isso, mas você fez aquilo, você fez aquilo outro. Não é o nosso papel. Nós não temos que tentar entender e atribuir a culpa à pessoa. Porque se nós fizermos isso, ao invés de consolar, nós vamos aumentar a dor. Todas as vezes que nós lemos as falas dos amigos de Jó, a gente fica aborrecido, porque eles aumentam ainda mais o sofrimento de Jó, né? Então, o salmista é alguém que está sofrendo, ele expressa um pouco dessa dor falando, olha, esse sofrimento é tão grande que os meus olhos estão desfalecendo, não consigo mais nem ficar com os meus olhos abertos. É tanto sofrimento que eu estou aqui, quebrado. Porque quando as pessoas estão no meio do sofrimento, elas estão o quê? Quebradas. Quebradas. Elas precisam de ajuda, de consolo de verdade. Então o salmista é alguém que encontra consolo em Deus. E ele apela para esse consolo de Deus. Porque na maioria das vezes o consolo humano falha. Nós falhamos. Muitas vezes, e falhamos com pessoas queridas, pessoas que nós não deveríamos falhar. Na hora de dar uma palavra para ajudar, porque aquela pessoa está desfalecendo, está quase, sabe, está sem força. A gente chega lá, até vai com boa vontade, vou dar uma palavra, mas no meio da palavra sai alguma coisa que, ao invés de ajudar, machuca, ao invés de levantar, derruba, né? Então nós temos que entrar nessa sintonia com Deus. Como é que Ele consola? Jesus foi um consolador perfeito. O Espírito Santo é consolador. E nós recebemos pessoas quebradas todos os dias, né? Que suspiram pelo livramento. Quando nós estamos com dor, por exemplo, quando você está com uma cólica muito forte, uma dor de cabeça, quando você está com uma febre, você quer uma pessoa falando assim, mas você pegou essa gripe porque você não usou a máscara. Você quer? Hã? Porque você não tomou vitamina D. Tá vendo? Tava ali um pote. Olha, tava aqui bem na sua frente. Todo dia você podia ter tomado. É assim? O que aquela pessoa que está doente precisa? O que ela realmente necessita naquela hora? Alguém que vai lá, faça um caldo bem forte e dê para ela se levantar daquela fraqueza, né? Alguém que vá à farmácia, ao mercado comprar ou um remédio, ou uma comida, alguma coisa que vai fazer bem para ela e tirá-la daquela situação. Porque quem sofre suspira por alguma coisa. O salmista está aqui suspirando pela salvação, pela promessa de justiça. Então,
se nós analisarmos o sofrimento, nós iremos sofrer. Como cristãos, nós iremos sofrer. Paulo até fala isso com Timóteo. Sofre como um bom soldado de Cristo. Tipo assim, você vai sofrer, Timóteo. Sofre como um servo. Olha, não fica aí como maricas não, hein? De mimimi não. Sofre direito. Você vai sofrer, mas sofre direito. Não é? Então, nós vamos sofrer. E alguns sofrimentos vão roubar as nossas forças. Nós vamos ficar ali, Senhor, me ajuda. Mas no meio do sofrimento, eu vou usar o apóstolo Paulo de novo, né? O apóstolo Paulo fala lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4, acho que é 13 ou é 15, não sei, ele fala, né? Irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Eu vou lá. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Ele está falando sobre o arrebatamento aqui, ele está falando sobre a morte, a ressurreição. Então, os que já dormem é os que já partiram, né? Não quero que vocês sejam ignorantes, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Olha só, então todas as pessoas sofrem, mas há pessoas que sofrem sem esperança e há pessoas que sofrem com esperança. Então isso aqui já é um outro assunto que eu estou falando, não é? Eu falei do sofrimento de uma forma de consolo, de uma forma de saber encarar quem está desfalecendo com o sofrimento, e agora estou falando quando nós estamos em sofrimento. Há uma forma de sofrer, há uma forma de encarar o sofrimento, há uma forma que quando você está desfalecendo e você não encontra consolo em parte alguma, porque os consoladores de repente que chegaram perto de você são molestos, consoladores fajutos, então você chega diante de Deus e você traz essa palavra. Eu estou sofrendo, mas eu sofro com esperança. E sofrer com esperança faz toda a diferença. Por exemplo, por que os cristãos primitivos suportavam a perseguição? Porque eles sofriam com esperança. Eles tinham esperança numa pátria superior, numa cidade celestial. Eles não se apegavam à cidade terrena. Eles tinham uma pátria que era superior. Eles sofriam no corpo, mas eles tinham a esperança que existia um corpo superior. Existia uma vida após a morte. Então, como é que nós sofremos? Como é que nós encaramos os sofrimentos? Passageiros? Leves? Momentâneos? Ou a gente acha que isso tudo é difícil demais? Isso que eu estou passando na obra é insuportável. Insuportável sob qual ponto de vista? Se for do seu ponto de vista humano, carnal, pode ser realmente algo intransponível. Mas se você olhar do ponto de vista espiritual, aquele sofrimento não é nada. Então Paulo fala que nós não podemos sofrer como os que sofrem sem esperança. No mundo as pessoas estão aí com filhos perdidos, mas elas não têm esperança que aquele filho vai melhorar. Mas quem sofre com um filho incrédulo tem a esperança, tem promessas. Poxa, eu tenho promessa. Eu tenho buscado um Deus que fez promessas, um Deus que vê essa situação, um Deus que transforma corações. Realmente é um caso perdido aos olhos humanos. Você tem um familiar perdido na família, viciado em drogas, um familiar que dá trabalho, que pensa em suicídio, que tem depressão. Mas aí você pensa, se eu fosse olhar do ponto de vista humano, realmente essa pessoa não vai ter jeito, vai morrer desse jeito. Mas quando eu olho para Deus, quando eu penso que eu busco um Deus que faz coisas novas todos os dias, um Deus que não tem caso perdido, que deixa 99 ovelhas no aprisco, que vai buscar uma ovelha perdida. A gente sofre, mas sofre como? Com esperança. Faz toda a diferença, não é? Então, quando você estiver passando pelas aflições, pelos momentos difíceis, seja interiores, seja exteriores, seja na obra, seja na família, de que ordem for, lembra desse versículo. Esse versículo já me ajudou em muitas ocasiões. E eu sofro, mas eu não sofro como os incrédulos sofrem. Meu sofrimento é como o sofrimento que Paulo falou: sofre direito, Timóteo, sofre direito.
né? E até para sofrer. Tenha decência, né? Se comporte no sofrimento, tenha um pensamento correto no sofrimento, tá bom? E eu vou parar por aqui e a gente volta na próxima.